Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, este é o Alesp em Pauta. Você sabe qual a maior preocupação do paulistano, quem mora aqui na capital paulista? O Datafolha faz uma pesquisa há muitos anos e por muitos anos essa maior preocupação sempre foi a saúde. Só que neste ano mudou. É a segurança pública que tem mais preocupado o paulistano. A gente vai falar sobre esse tema, até porque a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma bancada da segurança pública que trata com muita profundidade sobre este tema. Nosso convidado especial e presencial está aqui no estúdio, é o Dr. Ricardo Martins, ele é advogado criminalista, e online com a gente, Reinaldo Santos de Almeida, ele é advogado criminalista também. Dr. Reinaldo está aqui online, deixa eu falar com ele aqui primeiro. Doutor, seja muito bem-vindo, fala de longe, está em Florianópolis, é isso? Sim, a capital da magia. Ah, essa eu não sabia, não. Doutor, eu tenho o seu currículo aqui. Doutor Reinaldo Santos é bacharel em Direito pela UFPR, especialista em Criminologia, Direito Penal e Política Criminal, pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, é mestre em Direito Penal, é professor também. Continua um pouquinho do seu currículo para se apresentar para a gente, por favor. Bom, eu basicamente fiz meus estudos na Universidade Federal do Paraná, né? Eu sou natural de Curitiba e depois me mudei para o Rio de Janeiro, onde concluí o meu doutorado também na linha de Criminologia e Direito Penal. Sou advogado criminal e lecionei já como professor substituto por 2 vezes na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito. Que bacana, que bacana. E aqui também com a gente presencialmente o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, deixa eu pegar aqui, ele é doutorando pela Universidade de Mogi das Cruzes, dá aula lá, né? Mestre em Direito Fundamentais pela Unifiel, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal, é professor também, né? Complementa aqui pra gente. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias. Eu sou professor universitário já há 15 anos, sou advogado há 20 anos, professor universitário há 15 anos e trabalho diretamente com as ciências criminais. Então, fui convidado justamente em decorrência disso para nós debatermos, então, hoje a segurança do Estado de São Paulo, que é uma situação que vem chamando a atenção aí das autoridades. Doutor, a gente abriu o programa aqui falando sobre uma pesquisa do Datafolha. Interessante isso, né? Porque é lógico que a população se preocupa com a saúde, é fundamental. Mas quando a população passa a se preocupar mais com segurança do que com a saúde, é lógico, primeiro eu preciso estar vivo, né? Agora, quando se a gente olhar para um outro país, digamos, países mais desenvolvidos, é um pouco assustador, né? A pessoa deixar a saúde em segundo plano e ter que se preocupar com a sua segurança, né, a sua idoneidade física. O que o senhor achou dessa pesquisa e dessa alteração? Olha, a pesquisa realmente tem fundamento. Jeremias, eu como professor e como advogado na área criminal, eu sei que o crime não vai acabar nunca, Jeremias. Mas uma coisa que chama a atenção em São Paulo e no Brasil são os crimes violentos. É isso que vem chamando muita atenção. O crime vai acontecer, faz parte é um fenômeno social, mas agora realmente os crimes violentos, os casos de latrocínio, os casos de homicídio, então são alarmantes as estatísticas do Brasil. Isso realmente vem preocupando as autoridades e as pessoas que trabalham com pesquisas, estudos e ciências criminais. Realmente a situação é muito preocupante, Jeremias. O engraçado, doutor, engraçado não, né, mas a questão é até muito séria. Eu vendo alguns vídeos, né, gosto de ver vídeos na internet, viu, doutor Reinaldo? E vejo pessoas falando assim, olha, já viajei muitos países, mas dificilmente você encontra pessoas como o brasileiro que são tão preocupados com a sua segurança, se vai perder o seu celular, se vai ser assaltado, né? Coisas do tipo, colocar você num carro e sair num sequestro relâmpago, seria impensável, assim, até em outros países. Talvez um furto aqui, um furto ali, mas esse nível que a gente tem aqui é um nível muito profundo. Doutor Reinaldo, o senhor acha que isso meio que se naturalizou entre nós? O senhor está em Florianópolis, mas o senhor tem a experiência do Rio de Janeiro e de vários outros estados. Olha, me parece que a questão da criminalização e da violência, ela está muito mais ligada a questões estruturais da nossa sociedade. Nós verificamos que a violência ela tem causas multifatoriais. Nós, recentemente,
em São Paulo, temos vivenciado não só essa insegurança subjetiva, né, de pessoas que não se sentem seguras circulando em determinadas áreas da cidade, mas, como meu colega muito bem falou, também o aumento da incidência do registro de determinados crimes, sobretudo patrimoniais, nessas regiões. Eu não diria que houve uma naturalização, mas sim que nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, né? Nós estamos agora num período pós-pandêmico que alterou uma série de índices sociais. Nós tivemos um certo desmantelamento de políticas públicas sociais, um desinvestimento nessas políticas, e nós nos confrontamos com questões como, por exemplo, o aumento da fome, o aumento de pessoas em situação de rua, e essas situações acabam gerando conflitos, né? Porque pessoas, a relação humana, ela é conflitual, né? Qualquer relação humana, ela gera conflitos de interesses, e relações humanas desiguais geram luta pela sobrevivência, né? Questões até instintivas do ser humano, que acabam produzindo aí lesões a bens jurídicos, né? O que a população mais sente realmente são esses crimes de sangue, crimes patrimoniais, que infelizmente se acentuaram, sobretudo nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E que esses índices infelizmente dispararam. Interessante que vocês, especialistas, vão muito no cerne da questão, viu? Eu conversava aqui com o Dr. Ricardo também, porque é a questão da desigualdade. Interessante, não é, Dr. Ricardo? Porque assim, quando você... se você... Vamos comparar um país mais rico, vamos pegar uma Noruega, lá fala, o crime é baixo. Mas lá é fácil, porque lá não existe essa desigualdade, que o Brasil é um dos campeões, entre os que ganham mais e os que ganham muito pouco, né? Mas tem a questão da índole, né? O cara não... vai trabalhar, não é roubar. Mas isso aí fica para cada um do telespectador pensar. Por que num país onde, estou falando só de riqueza, mas de igualdade social, o índice de criminalidade é menor, né? Tem, lógico, a questão da idoneidade, da educação, mas a questão social, ela é impactante também. A gente não dá para fugir disso, né, doutor? Exatamente, Nebias. Porque quando nós falamos de segurança pública, puxando a fala do Dr. Reinaldo, segurança pública é um fenômeno complexo. A criminalidade ela é um fenômeno complexo. Não é um fator, não existe um passe de mágica que vai resolver a criminalidade. São vários fatores que acabam impactando na criminalidade. Essa que é a questão. E quando nós falamos de criminalidade, do controle social, nós temos o controle formal e nós temos o controle informal da criminalidade. O controle formal é o Estado, é a polícia, é o judiciário, é o Ministério Público. E nós temos o controle informal da criminalidade, que é a educação, a questão da religião, da organização social, da organização comunitária. E é comprovado estatisticamente que o que mais controla a criminalidade é o controle informal da criminalidade. É a base, principalmente, o que eu sempre comento, é a inclusão das pessoas num sistema de educação de qualidade. O que nós temos que fazer, Jeremias, é afastar o jovem da criminalidade. Ou, melhor ainda, nós não podemos, temos que fazer de tudo para evitar que o jovem tenha o contato com a criminalidade. Como é que eu vou fazer isso? Com um sistema social adequado, com um sistema de educação adequado, uma coisa que é muito interessante, uma escola em período integral de qualidade, para tirar esse jovem desse ambiente hostil, para que ele não vá para a criminalidade. Porque, Jeremias, depois que esse jovem entra na criminalidade, fica muito difícil resgatá-lo. Difícil, caro, e é muito complicado você colocar um jovem hoje em dia dentro de um sistema penitenciário, porque nós sabemos que um jovem que entra no sistema penitenciário, ele vai sair de lá muito pior do que ele era. Interessante eu colocar a questão do jovem, que são os que mais estão presos, entre 21 e 29 anos, é uma faixa aí, é a nossa juventude, né? Qual é a força do país? É a juventude, que está na escola, que está estudando um bom curso, né? Boa parte da nossa juventude brasileira está presa, né? Então, tem que ter esse olhar qualificado, esse recorte. Doutor Reinaldo, nós temos então essa preocupação da população, mais no caso da capital, mas isso se reflete pelo país afora, mais pela primeira vez, mais com segurança pública do que com saúde. E nós temos aí as eleições recorrentes. O que dizer para a população se atentar
Porque quando a situação fica complicada financeiramente, a gente sabe que sociologicamente, politicamente, fica mais fácil a promessa do vamos resolver, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Soluções fáceis são apetitosas para todo mundo, mas creio que não seja este o caminho, né? Eu queria que o senhor tivesse uma fala no sentido de eleição, de votação, prestar atenção que propostas que podem ser adequadas, porque como o doutor colocou aqui, é um problema complexo. Sim, bom, embora as eleições municipais não tenham grande relação, digamos assim, com a temática da segurança pública, até por uma questão de repartição de competências constitucionais, isso está em debate recente agora no STF, no STJ, sobre a questão da competência da Guarda Municipal. E ainda mais em São Paulo, que é uma megalópole, né, que é uma capital, e que a questão da segurança fatalmente se torna objeto de debate eleitoral. Bom, realmente, essas soluções fáceis de utilização do direito penal, elas são sedutoras, é um discurso muito sedutor, porém ilusório, né? Infelizmente, não há uma solução fácil. O aumento de penas ou a criação de outros tipos penais, o endurecimento dessas penas ou do seu cumprimento, acaba por não produzir o resultado esperado, né? O direito penal, infelizmente, ele é ineficaz e ineficiente para o que se propõe. A pena criminal acaba por não produzir a prevenção de novos delitos ou a ressocialização de pessoas, né? E é um pouco até intuitivo de quem não trabalha também a questão teórica e criminológica de compreender isso, porque não faz sentido que você reinsira alguém num determinado círculo social a partir da sua exclusão. E a pena criminal nada mais é do que isso. Você retira a liberdade do indivíduo por um quantum de tempo, e mais do que isso, né, você confina ele com pessoas de interesses, índoles, enfim, totalmente heterogêneas, numa situação de poder, desigualdade, violência, corrupção, que é o ambiente do cárcere. Então, se nós fizermos isso com qualquer ser vivo, por exemplo, um animal doméstico, né, e nós tornemos como cativo e comecemos a restringir algumas das suas necessidades primárias, nós vamos deformar o indivíduo, como muito bem foi falado antes de mim. Então, esse debate ele é muitas vezes ideologizado nas eleições, né, e acaba-se por repropor sempre a mesma solução fracassada, né, que é o endurecimento com a repressão, a criação de destacamentos especiais da polícia ou da guarda municipal, que no fundo vão acabar gerindo a pobreza por meio da violência. Nós falamos aqui agora sobre a questão da juventude, isso não é uma mera coincidência, né? O sistema penal ele é seletivo, então ele, ao gerir essas desigualdades para manter a ordem social injusta, ele vai selecionar principalmente aqueles indivíduos que são mais vulneráveis, como jovens, negros, periféricos, mas também aqueles que são excedentes desse mercado formal, né? Então, existe também um discurso que existe trabalho, a pessoa basta ela ser honesta e procurar um emprego. Nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Nós temos índices de desemprego assustadores, né? Nós temos visto aí também, agora, mais recentemente, também se aproximando dessa temática eleitoral, a situação econômica na Argentina, os índices de pobreza, o aumento de violência. Então, o que nós precisamos é realmente de um debate sério sobre a questão da segurança pública, acho que, e parabenizo também aqui a TV Alesp por abrir as portas para que nós possamos apresentar algumas questões e talvez colaborar com esse debate, né? Colaborar com a formulação de leis, colaborar com a orientação de políticas públicas pelos nossos representantes e futuros representantes.
Muito bacana. A gente vai falar aqui um pouco sobre as iniciativas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo para você acompanhar também. Doutor Ricardo, fique à vontade para complementar, eu acho que é bem na linha do que ele colocou. O senhor, e a minha pergunta é nesse sentido, eu falava da questão eleitoral, porque ele muito bem lembrou que é uma eleição municipal, não tem tanta conexão, mas no estado e federal tem, mas é uma questão que é um debate permanente que a gente faz aqui na casa. Problemas profundos, às vezes, é passado para a população como uma solução fácil, né? E a gente, aqui na Leste, a gente debate com mais profundidade para entender que, olha, o problema da criminalidade que você, na pesquisa, apontou que hoje é o mais terrível, não tem uma solução fácil, porque envolve educação, envolve assistência social, envolve várias questões. Envolve uma série de problemas, como eu disse, Jeremias, o doutor Reinaldo também disse, e uma questão que eu acho que é um ponto central hoje, é a questão da atual política de drogas que nós temos no nosso país. Essa política de drogas, no meu ponto de vista, ela acaba impulsionando muitos jovens à criminalidade. Isso é uma questão a ser refletida. Por isso que essa questão do porte de entorpecente para uso pessoal, ela está sendo discutida perante o Supremo Tribunal Federal. Porque até que ponto, Jeremias, vale você colocar um jovem no sistema penitenciário ou fichar esse jovem no sistema da polícia por estar portando um entorpecente, né? Será que eu vou estar ajudando esse jovem ou será que eu vou ainda estar prejudicando ainda mais esse jovem e impulsionando esse jovem para a criminalidade? Porque um jovem que tem um apontamento por entorpecentes hoje em dia no Brasil, ele não consegue mais um emprego no mercado formal de trabalho. E isso é um fator que impulsiona o jovem à criminalidade. Porque eu sempre costumo dizer, o antecedente criminal por entorpecente, ele afasta o jovem do mercado formal de trabalho. Mas o crime organizado, isso é currículo. Então o sujeito fala, o senhor já tem um apontamento, né, por passagem por entorpecente, então isso vira currículo para o crime organizado, quando que afasta o jovem do mercado formal de trabalho. Na verdade, as pessoas têm que entender que o problema de drogas no Brasil é muito mais um problema de saúde pública do que um problema de segurança pública. Essa questão ser discutida. Será que um dos fatores determinantes para a violência no nosso país não é a criminalização das drogas? Será que não é a atual política de drogas? Isso é muito discutido por especialistas aqui no nosso país. Eu queria que o senhor até explicasse para o telespectador como é essa política de drogas no Brasil, como ela foi, como ela é hoje. Hoje, se um indivíduo foi pego com drogas, digamos, maconha, sei lá, cocaína, o primeiro filtro é o delegado e é ele que vai ver se é 1 grama, é 5 gramas, é 100 gramas. Essa análise é do delegado, depois é feita pelo juiz. Não existe, olha, até tantos gramas é tráfico, a partir daqui não é? Não existe. Na verdade, não existe uma quantidade específica para se determinar o que é tráfico e o que é porte entorpecente para uso pessoal. E isso acaba ficando, num primeiro momento, a critério da autoridade policial que vai lavrar o auto de prisão em flagrante. E depois pelo delegado, depois pelo promotor e pelo juiz de direito. E a situação que é questionada é que o jovem pobre e o jovem negro, na maioria das vezes, ele é prejudicado nesse critério. Porque uma pessoa de classe média alta está portando entorpecente, trabalha, ela fala assim, essa droga é minha, eu comprei para o meu consumo pessoal. Essa pessoa vai ser enquadrada como usuário. Às vezes tem uma condição social melhor. Tem uma condição social boa, exatamente, ele consegue demonstrar que ele comprou a droga, aquela droga é dele. Agora, um jovem de periferia, desempregado, que ele é preso com uma certa quantidade de droga, ele fala que aquela droga é dele, muitas vezes não convence a autoridade policial dessa situação. E aquele jovem negro que estava com a mesma quantidade de droga que um jovem de classe média alta, é enquadrado como traficante. E aí você pega um jovem de 18 anos, 19 anos e inclui ele no sistema penitenciário como traficante. E aí você deixa ele 2, 3, 4 anos preso no sistema penitenciário. E depois, o que vai sair? Quem é esse sujeito que vai sair do sistema penitenciário depois de 4 anos? Será que eu não impulsionei para que aquele jovem fosse incluído num sistema de criminalidade? Será que eu mais ajudei a sociedade ou prejudiquei? Será que esse sistema de guerra às drogas também não gera uma corrupção extraordinária no sistema de segurança pública que não fomenta também a violência? Será que não é para nós refletirmos sobre isso também? É interessante como os países de primeiro mundo, por exemplo, como os Estados Unidos,
Unidos, que eles acham que a América Latina tem que ter um sistema de criminalização de drogas, mas dentro do sistema americano, eles estão regulamentando o uso de drogas. Então, se a regulamentação do porte de entorpecente... Ou seja, para proteger o seu cidadão. Exatamente. Então, para eles, o sistema de regulamentação de uso de drogas é bacana. Mas agora, para a América Latina, para os sistemas, para os países menos desenvolvidos, então, isso daí não funciona. Então, isso é uma questão para refletir. Então, eu creio que um fator determinante para diminuir a violência na sociedade é a questão da discussão, do debate e talvez a regulamentação do porte entorpecente para o uso pessoal. E eu sempre costumo dizer, Jeremias, regulamentação do porte de entorpecente para o uso pessoal não é um incentivo ao uso de drogas. Nenhum Estado em sã consciência, ele vai querer incentivar o uso de drogas. Mas ele tem que entender que aquele problema é mais um problema de saúde pública do que um problema policial. Muito interessante. Doutor Reinaldo, o senhor pode complementar ainda nesse caminho aí da lei e a política de drogas no Brasil? O senhor também é um criminalista aí há muito tempo. O que isso representa hoje para o Brasil? Porque é uma lei muito criticada, inclusive, pelo que eu já li, que leva muitas mulheres também. Aumentou o número de mulheres presas no Brasil depois dessa lei. Explica um pouco mais para a gente. Sim, sem dúvida. Eu concordo plenamente com Ricardo. A questão da guerra às drogas realmente é um dos principais fatores para a violência, para de homicídios no país e para a superlotação carcerária. No caso das mulheres, isso chega a praticamente 2/3 da população carcerária. A questão das drogas acaba por funcionar realmente como um processo que deve ser desmistificado, né? Nós, por exemplo, temos acesso a outras drogas que são regulamentadas, como, por exemplo, o álcool, que são socialmente muito mais danosas, né, e muito mais letais, e que produzem, direta ou indiretamente, muito mais mortes, como, por exemplo, algumas drogas ilícitas, né? No caso, o debate, principalmente hoje, nesse julgamento em andamento no STF, a questão da maconha, mas os especialistas que trabalham mais essa questão das drogas opinam no sentido da regulamentação e descriminalização do uso e da posse de todas as drogas, né? E isso tem algumas razões, como muito bem disse o Dr. Ricardo, não como uma forma de incentivo, mas como uma forma de controle pelo Estado. O Estado, quando opta por criminalizar algum determinado conflito social, ele se abstrai se demite dos seus deveres de regulamentar aquela situação e impor limites, né? Então, em primeiro lugar, o limite do controle de produção, quem pode fazer, a questão da tributação, a questão da própria qualidade e pureza da droga para que não produza situações de overdose, né, com drogas que possuem impurezas, a situação da conscientização, a política de redução de danos, porque o uso de drogas ele é algo atemporal, né, tal qual a questão do fenômeno criminal, né? O crime ele não é um ato em si, né, que pode ser adjetivado, ele é uma qualificação de um ato, né? Esse processo de seleção de criminosos, ele é uma construção social, né? E essa construção social é orientada por meta-regras, como muito bem disse o Dr. Ricardo, a questão da pobreza, a questão do desemprego, a questão da falta de moradia, a questão da cor da pele, a questão do gênero, preconceitos, idiosincrasias de todos os atores das agências de controle social, desde a polícia até o Ministério Público, o Poder Judiciário, atuam até, às vezes, inconscientemente no processo decisório, né? Temos aí a questão psicanalítica, né? A reprovabilidade da conduta do outro, não raro se mostra como uma repressão, um recalque de um desejo próprio. É muito comum nós vermos pessoas que defendem arduamente determinada forma de
restrição de um direito ou de alguma política mais autoritária, serem adeptos e façam uso dessa mesma substância ou dessa prática que querem condenar, né? Então, existe um tanto quanto de hipocrisia, muitas vezes, nesse debate, e eu não tenho dúvida que a questão de drogas é uma das questões centrais que tem que ser enfrentadas. O que me preocupa muito é que nós temos agora um momento da nossa democracia bastante fragilizado, em que o nosso parlamento ser bastante conservador, e eu falo aqui do nosso Congresso Nacional, e isso de algum modo se reflete em algumas assembleias também legislativas, claro, cada um na sua competência constitucional para legislar, e há um embate, porque esse ultraconservadorismo no parlamento gera um envio de demandas e a judicialização de tudo no Poder Judiciário, e aí algumas demandas mais progressistas passam no Judiciário e há um embate entre os poderes. Nós tivemos agora algumas situações recentes de decisões do Supremo Tribunal Federal que tiveram uma resposta imediata por intermédio de uma proposta de emenda constitucional pelo Parlamento. Isso depois vai à sanção ou veto, depois um novo controle judicial. Enfim, um embate e uma tensão no âmbito da divisão dos poderes que impede que a gente caminhe em situações que podem vir a aliviar, por exemplo, a mazela da superlotação carcerária, a questão da violência de sangue e violência patrimonial nas grandes metrópoles, porque as medidas mesmo que podem e devem ser tomadas, elas são medidas de médio e longo prazo, com investimento pesado em educação, em saúde, em emprego, salário digno, né? São soluções que, infelizmente, não resolvem no curto prazo e que dependem de uma posição estrutural, né? São questões não de governo, mas questões de Estado. E elas devem ser perenes durante o decurso do tempo. Muito interessante. Acho que agora o senhor fechou aí com chave de ouro esse primeiro bloco. A gente vai voltar daqui a pouco para falar qual é o papel da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque tem uma competência criminal, né? Quais são os mecanismos que o governo do Estado tem utilizado? Será que esporte, educação pode reverter essa questão da criminalidade no estado de São Paulo? Como é que você pode ajudar? Porque é um problema tão antigo, a gente anda pelas ruas com medo de ser assaltado, medo de ser sequestrado, né? Como é que a população, a sociedade pode se envolver definitivamente para começar a mudar esta realidade? A gente volta já já procurando dar um pouco de respostas para você. A gente volta. Estou aqui de volta com você falando hoje de segurança pública, né? Você viu que no primeiro bloco a gente falava aí de uma pesquisa do Datafolha que pela primeira vez em 11 anos a população, no caso da capital paulista, se preocupa mais com segurança pública do que com saúde. Saúde sempre foi a maior preocupação do paulistano, mas isso se inverteu neste ano. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. A Alesp tem uma comissão de segurança pública, tem diversos deputados que trabalham sobre esse tema, tem frentes parlamentares que são amplos debates com a sociedade civil e tem um programa aqui para você participar também, até porque são temas recorrentes, a gente é assaltado na rua, a gente tem medo da violência, mas como é que a gente vai resolver isso? Não tem que envolver a sociedade, a classe política e todos os setores? É um pouco do debate que a gente está trazendo aqui. Vou voltar com o doutor Ricardo Martins, advogado criminalista. Doutor, no primeiro bloco a gente falou sobre bastante coisa, a questão da lei das drogas, a política de drogas, o senhor falou que é muito fundamental, né? Eu queria que a gente falasse um pouco também aqui da Alesp, porque às vezes a população não entende, e a Assembleia Legislativa? Nós temos uma competência, né? O Código Penal, o processo penal, tudo isso é Brasília, né? Sim. Assim como é o direito do trabalho, né? E a Alesp
Dá para fazer alguma coisa, mas é uma competência mais reduzida. Explica para a gente. A competência realmente é reduzida, porque a Assembleia Legislativa ela vai acabar legislando em questões estaduais. Mas eu creio que a Assembleia Legislativa ela pode dar uma atenção muito especial às polícias, ouvindo quais são os problemas, principalmente que eu vejo hoje, os problemas da polícia investigativa, que no Brasil ela é realizada pela Polícia Civil, certo. E a Polícia Civil ela é de competência estadual. Nós percebemos que a polícia investigativa, eu falo isso por São Paulo, porque é aqui que eu trabalho, ela merece uma atenção especial, Jeremias. Porque o que acontece? Não adianta nada só prender. Não adianta, por exemplo, a Polícia Militar prender, levar para a delegacia de polícia e não ter uma investigação aprofundada. Nós temos que ter uma polícia investigativa preparada, um policial preparado, um policial bem remunerado, um sistema de tecnologia bacana, um sistema de inteligência bem estruturado, para que nós possamos desmantelar, desestruturar essas organizações criminosas. E quem pode dar essa atenção à Polícia Civil, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por isso que eu entendo que a comissão, a Frente Parlamentar de Segurança Pública, ela é muito importante. É muito importante que essa questão venha ao debate. É muito importante que a Assembleia Legislativa escute quais são os anseios da sociedade, como essa pesquisa que você mesmo falou, Jeremias, da preocupação da população com a segurança pública. Eu, particularmente, agora indo para a esfera federal, eu entendo que a segurança pública brasileira, ela merece uma bela reestruturação, Jeremias. Quando eu falo, não é reestruturação de uma polícia X ou Y, não é da Polícia Civil ou Polícia Militar, é o sistema de segurança pública brasileiro, ele precisa ser revisto. Muitas coisas precisam ser discutidas. Então, no meu ponto de vista, isso ajudaria. Então, eu acho que toda a sociedade, ela pode contribuir para uma reestruturação do sistema de segurança paulista e do sistema de segurança brasileiro. Nós tínhamos um debate que era recorrente, depois saiu de foco, que era da Polícia Militar, participar da investigação, me lembro, me foge até o nome agora, como era dado, né? O senhor é favorável, não? Como que o senhor vê? Eu entendo que, por exemplo, a atribuição de polícia investigativa, à luz do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela é uma atribuição da Polícia Civil aqui no nosso país. Então, para que nós tivéssemos uma participação da Polícia Militar nas investigações, nós teremos que ter uma alteração da Constituição Federal. E aí nós esbarramos em questões históricas, culturais, de polícias. Então, eu creio que talvez a unificação das polícias talvez não seja uma coisa que aconteça no nosso país. Mas eu acho que as polícias têm que estar cada vez mais integradas, cada uma no seu papel, lógico, papel constitucional, mas cada vez mais integradas com a sociedade para atender, então, os anseios da sociedade. Muito bom. Eu vou até citar aqui, eu não gosto muito de citar, porque às vezes a gente pode esquecer algum nome, mas a bancada da Segurança Pública aqui na Assembleia, nós temos, por exemplo, o senhor citou a Polícia Civil, nós temos o delegado Olim, que é muito participante, Major Meca, Conte Lopes, Capitão Telhada, Gil Diniz, Lucas Bob, deputado Reis. Então, assim, dentre outros, né, me desculpa se eu esqueço algum, mas a gente já gravou vários programas e eles são muito assíduos e persistentes, principalmente nos que o senhor falou aqui, na valorização. Entrevistei o deputado Reis, trouxe aqui o presidente do sindicato salvo engano, dos delegados civis aqui, falou da necessidade de valorizar a carreira, de investir nas delegacias. O senhor me falava, por exemplo, achei muito interessante, por isso que é bom conversar com quem está há bastante tempo na área. Lá atrás, nas delegacias, havia agentes sociais, inclusive, nas delegacias. Isso se perdeu, né? Eu acho que foi uma perda importante, né? Exatamente. Eu sou filho de policial, Jeremias, conforme eu conversei com você, e antigamente eu lembro que eu acompanhava, quando eu era criança, eu acompanhava, às vezes, meu pai na delegacia de polícia. E meu pai trabalhava no serviço social da delegacia de polícia. Olha só. Ou a grande maioria das polícias, das delegacias de polícia, elas tinham um assistente social. Então, quando, por exemplo, uma pessoa chegava na delegacia de polícia, por exemplo, com um filho que tinha problemas com entorpecente, o marido que era alcoólatra ou tinha algum problema social a ser resolvido, isso não era encaminhado para o delegado, isso era encaminhado para o assistente social. A assistente social arrumava uma clínica para uma internação, um tratamento de alcoolismo para o marido, porque isso desafoga o trabalho da polícia, Jeremias. Porque o que acontece? O grande problema da ausência de uma assistente social na delegacia de polícia é que essa pessoa, quando retorna para a delegacia de polícia, muitas vezes ela retorna numa situação muito pior, uma desgraça, por exemplo, que o
o filho se envolveu com a criminalidade, ou a mulher foi vítima de violência doméstica, ou às vezes alguém foi vítima de um crime de homicídio, no algo maior. Então, o trabalho social, o trabalho dos psicólogos, o trabalho das assistentes sociais perante as delegacias de polícia é muito importante, né? Porque, como nós conversamos, o crime é um fenômeno complexo. Então, nós temos que evitar que o crime aconteça e não deixar que o crime aconteça para depois tentar resolver esse problema. Exatamente. Achei muito interessante e acho que é uma coisa que poderia inclusive voltar nessa questão da assistência social. E conversando com especialistas da área social, doutores, se ventilou uma vez aqui no programa da questão do recurso da assistência social, inclusive ser, como a gente fala popularmente, carimbado, né? Maiores recursos para a assistência social, que no Brasil é fundamental, né? Nós temos o recurso já direcionado para a saúde, para a educação, e a assistência social também é muito importante. Doutor Reinaldo, complementa para a gente aí, porque a gente está falando aqui das competências, das atribuições. Os parlamentares aqui têm se esforçado, a gente é testemunha disso nessa questão. Tem a competência que é limitada, mas tem um trabalho muito grande aqui da violência contra a mulher, que são vários, a população tem acompanhado, né? Se eu pudesse falar um pouquinho da questão da reabilitação do preso, não sei se a nossa competência aqui no Estado é possível também, por favor. Bom, novamente, manifesto a minha concordância total com o doutor Ricardo. Realmente nós precisamos dessa valorização, né, das carreiras policiais dentro das suas esferas de competência, né? Infelizmente, em alguns estados nós verificamos policiais solitários nas delegacias que têm horário para fechar, falta de viaturas, viaturas sem manutenção, falta de papel para imprimir um boletim de ocorrência, baixos salários, carreiras não convidativas, falta de investimento mesmo para que o policial possa fazer o seu trabalho, seja ele investigativo, seja ele ostensivo. E valorização dos salários, treinamento, para que nós possamos combater também alguns malefícios da atuação policial que, infelizmente, às vezes são muito mal vistos pela sociedade e acabam gerando conflitos entre a sociedade e a polícia, né? Na verdade, a polícia ela tem que estar integrada na comunidade, né? A polícia ela tem que ser cidadã. A polícia ela não pode ser letal, ela não pode ser, como no Brasil, infelizmente, a polícia militar que mais mata e mais morre no mundo, né? E muito também por conta daquele debate que nós já tivemos com relação à questão das drogas. Nós temos índices de letalidade da polícia assustadores e competitivos com um cenário de guerra, e isso é inadmissível numa sociedade que nós queremos construir. Então, um treinamento para que o policial saiba que a função dele é realmente proteger e servir, né, garantir a segurança do ser humano acima de qualquer coisa. E a utilização da arma de fogo numa situação extrema, né, em que, infelizmente, seja ali o recurso adequado para aquela situação. Acho que isso, né, caminha para que nós tenhamos uma força policial capaz de solucionar esses conflitos mais danosos da sociedade, com salários melhores, com uma carreira melhor. Nós podemos também combater a questão da corrupção policial, que infelizmente também é uma realidade, né, com salários que sejam dignos da carreira, que reponham a inflação, que estejam, como algumas categorias reivindicam, inclusive equiparados com outras carreiras jurídicas, né, para que nós possamos efetivamente garantir a segurança da população, não só em termos subjetivos, como uma preocupação, né, da população, mas também de forma objetiva, para que haja talvez a redução de determinados crimes e situações de negatividade social. E com relação à questão penitenciária, é claro que o poder estadual tem sim competências para trabalhar a questão do cumprimento de pena, né? A questão de recursos para, enfim, minorar as condições totalmente desumanas
do cárcere e do que o STF chamou de uma situação de caos, né? Situação inconstitucional, com questões de alimentação precária mediante terceirizações feitas com licitações duvidosas, a própria questão da ocupação dos espaços, né? Não construir mais presídios, mas tentar resolver cada vez mais os conflitos sem a utilização do direito penal, com a descriminalização de situações banais, com a despenalização de situações e com a descarcerização. Felizmente, como o Dr. Ricardo muito bem falou, o direito penal, às vezes, ele atua em situações e nós demandamos recursos públicos em situações que são problemas sociais, né? Como, por exemplo, um HC recente que trancou uma ação penal contra um sujeito que foi acusado de furtar 4 parafusos e não se preocupa com situações graves, né, de feminicídio, situações graves de crimes que devem ser combatidos e que são extremamente danosos para a nossa sociedade, que atacam bens jurídicos importantes como a vida, a sexualidade, o corpo. Essa reorientação da política criminal, não só a repressão, mas também com políticas sociais. E, para concluir, acho importante também que nós analisemos com carinho a discussão sobre a utilização da arma de fogo no âmbito da sociedade, né? A arma de fogo é também uma solução que, às vezes, ilusória, de facilitação, que dá uma sensação ilusória de segurança para o cidadão, quando, na verdade, é uma demissão do Estado, que é, sim, ele, por meio dos policiais treinados, capazes, valorizados, bem remunerados e treinados para utilizar a arma de fogo em situações extremas, né? E não como um mecanismo que vai deixar o cidadão sozinho numa espécie de faroeste, portando uma arma de fogo sem ter o treinamento adequado e tendo que se preocupar com a sua segurança individual, como se nós vivêssemos num estado de natureza, de guerra de todos contra todos. Muito interessante. Doutor Ricardo, se quiser comentar um pouquinho dessa questão das armas, eu queria que ele falasse, mas eu queria aproveitar a presença aqui, quando vem profissionais que têm muita experiência. Quantos anos, doutor Jano? 20 anos de advocacia. 20 anos de advocacia criminal. Eu queria falar um pouquinho dessa questão social, porque eu fiz um programa aqui, por exemplo, que uma senhora que tem um projeto educacional muito bacana, inclusive no Sul, ela falava assim, olha, a gente falava com o rapaz da periferia, a menina, você pode ir você já foi na praça tal, como se fosse aqui em São Paulo, no Ibirapuera, não Ibirapuera não, mas a praça tal. Ele falou, mas eu posso ir lá? A sensação que ele tem que ir na periferia, eu posso ir? Ele não tinha sequer a questão de pertencimento da cidade. Mas você pode, você pega um ônibus, você vai lá, mas não paga? Não paga, você vai lá e você entra, você se apropria. Estou falando isso porque a gente vive, às vezes, em universos muito separados, né? Da classe da periferia, quem não é da capital de São Paulo, às vezes não entende. São Paulo tem o seu núcleo, né? Mas tem uma periferia muito grande, muito espalhada, que equivale a várias cidades. E que são adensamentos de favelas, de casas, né? Como no Rio de Janeiro também, nas grandes metrópoles, né? O senhor que atua em num leque muito amplo, mas quando o senhor recebe nesses crimes que são mais recorrentes no seu escritório, desse jovem, nessa faixa aí que a gente colocou aí de 18 a 29 anos, qual é a situação? O que o senhor percebe nesse jovem que a gente vê, por exemplo, eu já vi uma coisa interessante, eu não tenho poder nenhum, eu não sou lembrado por ninguém, mas com uma arma na mão, meu poder vai de 0 a 10 na hora. Como é que é esse jovem que o senhor tem? Jeremias, eu sempre falo para os meus alunos, lecionando há muito tempo, as pessoas têm a impressão de que um advogado criminalista ele trabalha só para ricos e milionários, né? E quando eu sempre falo para meus alunos, 90% dos meus clientes no escritório são pessoas pobres e pessoas de uma classe social desfavorecida. Então, 90% das pessoas que chegam no meu escritório são pessoas nessa situação. Então, o que eu percebo? Essas pessoas que eu muitas vezes eu atendo, que é o filho da empregada doméstica que foi preso portando entorpecente, o filho do pedreiro, o filho do motorista de ônibus que se envolveu com a criminalidade. Então, eu percebo que são pessoas de uma classe social muitas vezes desfavorecidas, pessoas que não tiveram acesso, muitas vezes, a determinados serviços básicos
estatais, que caso eles tivessem, talvez eles não tivessem se envolvidos com a criminalidade. E o que eu percebo, muitas vezes, puxando um gancho do que o Dr. Reinaldo falou da questão das armas de fogo, a questão é que o jovem, lá na comunidade que ele vive, ele é um sujeito excluído. Ninguém enxerga ele lá. E muitas vezes ele se envolve com a criminalidade como uma forma de ser visto. Então ele vai lá e se envolve, ele vai praticar um roubo. E aí, porque para ele aquilo é um ato de coragem. Para ele é um ato, ele perante a comunidade dele ali, ele vai ser visto como um rapaz corajoso, porque ninguém enxergou ele nunca, aquele rapaz daquela comunidade. Se fosse um paralelo, um jovem de classe média, como é que ele se destacaria? Ali pelo estudo, porque exatamente. Ele está em outro universo, ele está inserido. Isso. Aquele outro jovem que está na favela ali, o mínimo destaque é outro, porque exatamente. Ele não tem aquele tênis bacana, então ele tem que se... Principalmente na adolescência que a gente quer se destacar de alguma forma, né? Ele quer se destacar e o problema é que nessa situação, muitas vezes, são dois caminhos, Jeremias. Porque o jovem que se envolve com a prática de crime de roubo, ele não tem muita escolha. O que acontece? Ou ele vai morrer num confronto, que uma hora ele vai assaltar alguém que está armado, ou não vai dar certo, ele vai morrer, ou ele vai para o sistema penitenciário. Tanto que hoje nós estamos atingindo uma marca de 1 milhão de presos no Brasil, Jeremias. E o que acontece? 1 milhão de pessoas presas que estão lá, que vão sair de lá piores do que elas entraram. Porque o sujeito que entrou lá com um pequeno delito, do pequeno crime patrimonial, a gente já sabe o que ele vai sair de lá. Porque, infelizmente, Jeremias, nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. E ninguém quer saber da pessoa com antecedentes criminais. Então, essa pessoa ela vai trabalhar no subemprego, se ela for muito esforçada, ou ela vai voltar para a criminalidade e nós já sabemos o que vai acontecer. Porque quando nós falamos de crimes violentos, Jeremias, como você mesmo destacou agora há pouco, são jovens que são envolvidos com a prática do crime de roubo. E a maioria desses jovens, eles não passam dos 25, 26 anos de idade. Porque no meu escritório, quando eu atendo casos de crime de roubo, ou o rapaz tem 19, 20, 21 anos, eu não atendo ninguém no meu escritório acusado de crime de roubo com 40 anos de idade, 45 anos de idade. A pessoa que eu atendo, que a mãe vai lá no meu escritório procurar, é porque ele tem 18, tem 19. Então nós temos que tirar esse jovem desse ambiente hostil e mostrar para eles que existe um outro caminho. É difícil, Jeremias, mas nós temos que batalhar por isso. O senhor falou numa questão interessante, porque assim, quando no caso desse jovem, ele é primário e a pena eu acho que é de 5 anos, eu me lembro que era 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses, 5 anos e 6 meses. Então, aí, digamos que ele tem uma perspectiva, mas se ele tiver outras condenações e elas forem para 10, 15, 20 anos, a perspectiva dele se reinserir, até dele mesmo na sociedade, vai se reduzindo. Eu entrevistei aqui, por exemplo, uma associação que trabalha com ressocialização, e ele me disse, olha, ele tem o preso, quando ele volta, eu acho que foi 3 meses que ele deu, ou 1 mês e meio, uma coisa assim, passou desse prazo, ele não tem mais chance, ele vai voltar para o crime, porque ele tem 3 meses para arrumar uma casa, algum dinheirinho para ele sobreviver, e ele tentar voltar à vida. Passou desse prazo, ele vai voltar para o crime, porque ele vai ter que morar, ele vai ter que comer, e aí vai ficando cada vez mais difícil essa ressocialização. Volta para o crime, Jeremias, e isso também é um fator desses egressos do sistema penitenciário, esse problema da Cracolândia que nós estamos passando em São Paulo. Sim. Porque muitas pessoas que estão ali na Cracolândia são egressos do sistema penitenciário. Pessoas que não tentaram voltar para a sociedade, não conseguiram, caíram ali nas drogas do centro da cidade e acabaram ficando naquela situação. Então as pessoas ficam perguntando, nossa, mas a Cracolândia é difícil resolver? Porque qual é o problema? Qual a origem dessas pessoas que chegam ali na Cracolândia? Vai verificar qual é o problema. Tem todo um passado, né? Tem todo um passado, tem toda uma questão. Que é o sistema carcerário, é todo o sistema social que a gente está discutindo. Olha, o debate é bom, quando a conversa é boa, termina rápido. Então, vou passar rapidamente aqui para o Dr. Reinaldo com as suas considerações finais, agradecendo muito. E a gente procura isso, viu, Dr. Reinaldo? Aprofundar um pouco no tema que a mídia convencional muitas vezes não aprofunda. E é o nosso papel aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, aprofundar, trazer especialistas, debater o máximo que a gente puder e recorrentemente. Agradecendo já a sua participação, Dr. Reinaldo. Também agradeço a participação. Acredito que pensar a segurança pública é pensar projetar um futuro, né?
a segurança não só em relação a crimes, mas também a segurança de direitos. Quando direitos mínimos são garantidos, nós conseguimos conquistar situações de menor conflito social, né, e situações de paz para que cada comunidade possa desenvolver aí as suas potencialidades. Espero que a Assembleia Legislativa de São Paulo possa estudar com carinho o projeto do CIEPS, de Darcy Ribeiro, escola integral, com alimentação, com atividades pedagógicas, com atividades extracurriculares, para que a juventude se integre na construção de um futuro melhor, de menos violência e de mais paz. Esse é o recado que eu gostaria de trazer. Obrigado pelo convite, pela participação, e também foi um prazer aí participar com o Dr. Ricardo. Que legal, e uma boa lembrança interessante aí de Darcy Ribeiro, realmente tem que ser debatido recorrentemente aqui. Falamos com o Dr. Reinaldo Santos de Almeida, advogado criminalista, e agora, por favor, Dr. Ricardo Martins, advogado criminalista também, que participou aqui com a gente. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Jeremias. Eu quero dizer que foi uma honra, uma satisfação participar desse programa e poder debater segurança pública. E poder debater segurança pública de um ponto de vista mais amplo do que apenas a questão policial. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu vejo muitas vezes as pessoas debatendo segurança pública e muitas vezes as pessoas debatem só entre os policiais e não chamam as pessoas que estão fazendo parte desse sistema, porque o advogado faz parte desse sistema de segurança pública. Então é muito importante a participação da sociedade civil no debate da segurança pública. Quero dizer que foi uma honra, uma satisfação e eu estou sempre à disposição da LESP quando for necessário. E a gente volta a esse tema, se você quiser, curte aí a gente no YouTube, nas redes sociais, tá bom? E mande as suas sugestões. Segurança pública é recorrente, a gente sempre trata aqui. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima edição.